te convidar a estar aqui 18 horas conosco. O tema dessa noite é corações transformados que aguardam a volta de Jesus. Quanto maior o nível de transformação do nosso coração, maior é a minha expectativa sobre a volta de Cristo. Agora pense comigo na ideia oposta. Quanto menor é o nível de transformação do meu coração, menor é o nível da minha expectativa sobre a volta de Jesus. Então eu gostaria que você olhasse comigo um texto que está em Marcos capítulo 12. Não combinei nada com Damião, e Damião veio ler aqui Marcos capítulo 12. Eu não combinei, mas o Espírito Santo já tinha combinado. Tá bom, não é, Wagner? O Espírito Santo combinando, a gente se alegra, festeja. Então Marcos capítulo 12 e verso de número 32. Aliás, 28, verso 28. E se puder, Dani, colocar na revista e corrigida, eu te agradeço. A gente vai fazendo conexões aqui com outras traduções. Diz o texto no verso 28 de Marcos 12. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar. E sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondendo-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Você pode ler a parte final do versículo 30, 1, 2, 3. 31. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. E que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Eu quero enfatizar isto. É mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. O que está acontecendo em Marcos 12 é uma sequência de episódios que Jesus tem com os seus discípulos, com a multidão e com os religiosos. Se você observar no versículo 1 a seguir, Jesus ele conta a parábola dos maus lavradores. E ele conta direcionando essa parábola aos religiosos, que naquela ocasião estavam se posicionando aversos, contrários a reconhecer a herança que Jesus carregava como Filho de Deus. Na sequência de Marcos 12, Jesus é questionado sobre o imposto. E ele dá aquela conhecida afirmação: dai a César o que é de César. Logo a seguir, Jesus ensina aos saduceus sobre a ressurreição. E a gente sabe que os saduceus não acreditavam na ressurreição, e Jesus começa a ensiná-los sobre a realidade da ressurreição. E logo a seguir vem esse episódio, um episódio no qual Jesus se encontra com esse escriba. O escriba se aproxima de Jesus, e é importante lembrar que o escriba era aquela figura que conhecia a lei. Ele era um copista da lei. O nome escriba já vem disso, ele era responsável por copiar a lei. Naqueles tempos não havia gráfica, não havia impressora, não havia publicação, não tinha como você ter acesso a cópias de livros algum, se não existisse a figura do escriba. O escriba era aquela figura que repetia e criava cópias da lei.
Então, esse escriba era um profundo conhecedor do Antigo Testamento e dos livros dos profetas. Tanto é que ele argumenta com Jesus. Você percebe o nível de argumentação dele com Jesus é elevado. Ele começa a questionar, argumentar com Jesus quais são os 2 maiores mandamentos. E nós percebemos que quando Jesus responde para ele, Jesus coloca o amor a Deus e o amor a próximo, amor com toda a alma, entendimento, força e coração, Jesus coloca isso como centro da lei. Diga isso comigo, o amor é o centro da lei. Em outras palavras, Jesus diz o seguinte: você pode seguir toda a lei, mas se você não amar, companheiro, você está numa roubada. Você pode conhecer o Pentateuco, você pode conhecer a escritura que Deus deu para Jeremias, Isaías, Daniel, Abacuque, Oséias, Sofonias, os profetas grandes, os profetas maiores, mas se você não ama, você está numa roubada, companheiro. Porque o cumprimento da lei, segundo Jesus, é o que, gente? É o amor. E Jesus chega a dizer que esse amor é o centro, é o objetivo. E esse amor precisa ser de todo o coração. O escriba, ele afirma que amar a Deus de todo o coração, então, é na realidade, mais do que os sacrifícios. É o verso 33. Aquele escriba ficou tão impressionado com o que Jesus ensinou, que ele disse assim: então eu entendi, amar é mais do que sacrificar, amar é mais do que apresentar o holocausto, amar é mais do que fazer esforço para Deus. Eu entendi. É como se ele dissesse: agora eu entendi o lugar que o amor tem nas nossas relações com Deus e com o próximo. Então, dentro dessa dinâmica, vai acontecer algo muito especial. Jesus vai usar aqui esse episódio para enfatizar o amor a Deus de todo o coração. E essa palavrinha, irmãos, tão maravilhosa, tão publicada, tão usada nos memes, tão usada nos emojis, coraçãozinho, ela tem sido banalizada e mal entendida por nós. O coração, na realidade, em termos físicos, é o órgão central do corpo humano. Ele é responsável por bombear o sangue. E sem o bombeamento do sangue, o coração humano ele não consegue fazer o oxigênio movimentar, e mais, o oxigênio movimentando é responsável por expulsar as toxinas do nosso corpo. Então o coração é esse órgão humano, responsável por bombear o sangue e expulsar as toxinas. Mas é importante lembrar que em termos espirituais, o coração não tem nada a ver com essa bola de carne. O coração não tem nada a ver com isso. Em termos espirituais, coração vem do hebraico lebar. E lebar, no hebraico, se refere ao homem interior, ao ser interior. Em outras palavras, coração, no original hebraico, fala sobre o centro das nossas emoções. Fala sobre o centro da nossa vontade, do nosso intelecto, dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Coração é o centro do homem, é o homem interior, é o homem no seu íntimo. Paulo, seguindo essa linha de raciocínio, vai ensinar algo precioso em Efésios capítulo 3, abra comigo a sua Bíblia. Efésios capítulo 3, verso 16, Paulo diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados ou fortalecidos com poder pelo seu Espírito. Aonde, gente? No homem interior, ou no coração. Paulo está dizendo que as riquezas da glória de Deus concedidas, elas têm a ver com fortalecer o ser humano no seu interior, no coração. O nosso coração precisa ser fortalecido. O nosso coração precisa ser purificado.
Porque senão a gente vai pensar, a gente vai sentir, a gente vai reagir, a gente vai ter atitudes que não são correspondentes ao Evangelho de Jesus. Por isso que Paulo falou, os homens têm que ser fortalecidos no seu interior. Paulo falou isso, e nós acabamos de ver em Efésios capítulo 13, verso 16. Então é com esse coração que a gente precisa amar a Deus. Então o amor a Deus passa por todas as nossas emoções. Preste atenção nisso. Você ama a Deus com as suas emoções, você diz amém? Mas você ama a Deus também com a sua vontade, com o seu intelecto, com seus pensamentos e com as suas atitudes. Um amor a Deus que se resume a arrepio na hora do louvor, não é um amor. Porque amar a Deus de todo o coração, não é só se arrepiar na hora do louvor. Faz parte, você vai se arrepiar também. Mas não para por aí. Amar a Deus de todo o coração é permitir os pensamentos de Cristo governar nossa mente. Por isso que Paulo diz que nós temos o quê? A mente de Cristo. Amar a Deus de todo o coração é a gente reagir, embora seres humanos falhos, mas reagir de acordo com a vontade de Deus nos nossos relacionamentos. Então a pergunta é, qual é o nosso desafio? Amar a Deus com um coração saudável. Amar a Deus de todo o coração é ter um coração saudável. E aí talvez você me pergunta, pastor, mas eu não tenho não? Não sei, você que vai me dizer. Como é que anda o seu coração? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, como anda o seu coração? Só você vai poder responder isso. Como é que anda o seu coraçãozinho? Seu coraçãozinho anda em paz ou atribulado? Seu coraçãozinho está pensando, você anda pensando coisas boas ou coisas ruins? Você anda sentindo coisas boas ou coisas ruins? Você anda reagindo às pressões de maneira positiva ou de maneira negativa? Só você vai poder responder como está o seu coração. Eu sei como está o meu. Eu sei como está o meu. Você vai responder como está o seu. O foco do Evangelho é criar em nós autorresponsabilidade. Não sou eu que fiscalizo o teu. Você tem que se fiscalizar. Você tem que sondar, você tem que perceber o que está passando na tua mente, no teu coração. O problema nosso é que o coração humano está enfermo. Jeremias 17, versículo 9, fala sobre isso. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Em outras palavras, o Jeremias está dizendo, o coração humano está enfermo. O coração humano está com problema. Não é possível a gente amar a Deus de todo o coração se o nosso coração está enfermo. Eu só consigo amar a Deus de todo o coração se Ele sarar o meu coração. E essa é uma noite que eu creio, o Espírito Santo vai sarar nossos corações. Sairemos daqui sarados, alguém diz amém para isso? Deus quer transformar e sarar o nosso coração, para a gente experimentar o nível mais intenso do mover sobrenatural de Deus. Lucas capítulo 6, verso 45, Jesus estava ensinando sobre a importância de ter um coração saudável, e Jesus vai dizer algo assim muito profundo. Ele vai dizer assim, no coração humano, Felipe, tem tesouros, tesouros bons e tesouros maus. E qual é a diferença entre bom e mau? O coração bom é o coração saudável. Coração mau é um coração adoecido. E aí Jesus diz assim, ó, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, vai tirar coisas boas. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, vai tirar o quê, gente? Coisas más. Porque a abundância do seu coração fala a boca, da abundância do coração fala a boca. Então, assim,
só para ficar bem nítido para nós, exemplos de bons tesouros. Quem tem bom tesouro no coração, quem tem um coração saudável, é uma pessoa bondosa, é uma pessoa humilde, é uma pessoa pura, é uma pessoa obediente, é uma pessoa justa, é uma pessoa que tem capacidade de amar, é uma pessoa que tem capacidade de perdoar, é uma pessoa que tem capacidade de se render à vontade de Deus. Uma pessoa que tem mau tesouro no seu coração, é uma pessoa que se ofende facilmente, é uma pessoa que se nega a perdoar, é uma pessoa desobediente, egoísta, ambiciosa e orgulhosa. Então perceba como é fácil da gente identificar. Se eu tenho bom tesouro, eu vou agir de um jeito. Se eu tenho mau tesouro, eu vou agir de um outro jeito. E quando a gente olha isso, nós entramos na pergunta-chave dessa noite. E qual é essa pergunta-chave? O que devemos fazer para vivermos uma transformação de coração? E eu quero propor aqui para vocês 5 breves respostas a essa pergunta. O que eu devo fazer, pastor, para viver uma transformação no meu coração? Número 1, monitore o seu coração. Nós temos uma dificuldade, irmãos, muito grande de nos autoavaliar. Você sabe que a gente é bom de avaliar os outros, sim ou não? Sim. Avaliar o que o outro fala, o que o outro pensa, a atitude do outro, o que o outro está pensando de mim, né? Agora, essa mesma facilidade, quando fala de olhar para nós, ela se transforma numa dificuldade. A gente tem dificuldade de se autoavaliar. A gente tem dificuldade de se olhar no espelho. A gente tem dificuldade de, assim como um coração humano, né? Ele é checado, ele é examinado com exames. Fala aí os exames do coração da Lila. Ecocardiograma, o que mais? Como? Uau! É isso aí, gente. Entendeu? Exames do coração. Você vai fazer um exame de rotina no coração, como é que é o nome do médico do coração? Esqueci. O cardio vai pedir esses exames aí que a Dalila falou. Só que pensa comigo, coração humano, aquele que bombeia sangue. Agora, quando fala do homem interior, o coração segundo a Bíblia no hebraico, o que nós precisamos fazer? A gente precisa checar a condição do nosso coração. Só que, irmãos, a notícia é, a gente não consegue fazer isso sozinho. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de uma intervenção para me ajudar a checar, a monitorar o meu coração. A palavra para o Espírito Santo no Novo Testamento é Paracleto. E Paracleto no original é o companheiro, aquele que está próximo, aquele que é conselheiro. Então veja, eu não consigo monitorar a condição do meu coração sozinho. Eu preciso ter o Espírito Santo me ajudando. Olha o que diz Jeremias 17, verso 10. Somente a parte A desse versículo. Eu, o Senhor, esquadrinho o que, gente? E eu provo os pensamentos. O Senhor, através do Espírito Santo, Ele ajuda a gente a examinar o nosso coração. É isso que diz, esquadrinhar é examinar. O Espírito Santo está esquadrinhando o nosso interior. O Espírito Santo ajuda a identificar os pensamentos que surgem e que brotam na nossa mente. O Espírito Santo, ele faz isso. Então, primeiro ponto, para você viver uma transformação de coração, por favor, faça com mais rotina, checagens, monitore o seu coração mais frequentemente. Segundo ponto, não devemos resistir ou endurecer o coração.
O nosso coração às vezes não é transformado porque nós resistimos e endurecemos o nosso coração para aquilo que Deus está falando. Resistentes e endurecidos, esses corações não conseguem desfrutar de uma transformação que vem do Espírito. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Hebreus 3, 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureça. Não resista. Ao ouvir a voz do Espírito, irmãos, esta voz é inconfundível. A gente sabe quando o Espírito Santo fala com a gente. A voz do Espírito não é a voz do seu marido, mulher. A voz do Espírito não é a voz da sua esposa, da sua mulher, homem. Não é. A voz do Espírito, filho, não é a voz da sua mãe ou do seu pai. A voz do Espírito é uma voz inconfundível, que pode se manifestar através da esposa, do marido, do pai, da mãe, porque eles são figuras de autoridade. Mas presta atenção em algo, não tem como confundir. Não tem essa conversinha fiada, eu não sabia que era o Espírito Santo falando comigo. Meio conversinha fiada. Conversinha fiada. A voz do Espírito Santo é inconfundível. Inconfundível. Então, o escritor aos Hebreus está dizendo, não permita se endurecer quando você ouvir essa voz. Porque o risco que se corre quando a gente endurece o coração é da gente colocar Deus à prova. Olha o que diz o verso 9 de Hebreus 3. Os vossos pais me tentaram, fizeram o que mais, gente? E viram, durante quanto tempo? O que eles viram? Olha o que Deus está dizendo, porque eles resistiram, eles me provaram. Irmãos, quem resiste o Espírito Santo, prova a Deus. Tenta Deus. E a palavra diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Então preste atenção sobre a seriedade disso. Não dá crédito à voz do Espírito, é muito mais do que dizer, eu não entendi, eu não confundi. É muito mais do que isso. É você tentar a Deus. É você desprezar o que Deus está falando. Isso não pode acontecer conosco, porque uma geração que tenta a Deus, é uma geração que atrai o juízo de Deus, é uma geração que fica sem direção, fica confusa. Olha o que diz o verso 10, Hebreus capítulo 13, verso 10, por isso, me indignei contra esta geração, e eu disse, este sempre o que, gente? No seu coração, e não conhecem o quê? Irmãos, eu insisto em dizer, o povo de Deus vive em paz. Sabe por quê? Porque a gente tem discernimento. A gente sabe o que vai acontecer. A gente sabe. Pastor, isso é presunçoso. Interprete como você quiser. O povo de Deus tem discernimento. Sabe por quê? Porque nós temos a palavra de Deus. E a palavra de Deus é mais atual do que o jornal da semana que vem. Essa palavra é atual. A gente tem discernimento porque temos a palavra. Então, se a gente resiste à voz do Espírito, olha o risco que a gente corre. A gente corre o risco de não discernir mais o que Deus está fazendo, está falando. A gente não conhecer os caminhos de Deus. Terceiro ponto, para ter um coração transformado, nós precisamos rever as nossas motivações, intenções e desejos errados. Diga isso comigo, motivação, intenção e desejo errado. Nós temos desejos errados, temos
intenções duvidosas e temos motivações incorretas. Por isso, a gente precisa rever elas. Uma das maneiras da gente viver uma transformação de coração é rever isso. Olha o que diz o Salmo 139, verso 3. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece. O que Deus conhece, gente? Todos os meus caminhos. O Senhor nos cerca. O Senhor nos conhece. O Senhor sonda o nosso coração para identificar a motivação das nossas atitudes. A motivação. Quer ver só uma coisa? Por que você está aqui hoje à noite? Seja sincero com você mesmo. Por que você está aqui hoje à noite? Ah, pastor, eu estou aqui porque eu preciso de um milagre. Ok, Deus é o Deus de milagres. Damião liberou palavras aqui, milagres já aconteceram. Alguém diz amém? Amém. Ok. Por que você está aqui? Ah, pastor, porque eu nasci em um lar cristão, e cristão dia de domingo vai para a igreja, né? Por que você está aqui? Qual a sua motivação? A boa notícia é que o Espírito Santo conhece as motivações, inclusive aquelas que você não conhece ainda, aquelas mais ocultas, aquelas mais secretas. Cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. As motivações erradas no nosso coração devem ser removidas e darem lugar a motivações corretas. Quando a gente faz algo forçado, quando a gente faz algo com a motivação errada, o nosso coração não está ali. Não está ali. De novo, por que você está aqui? Se a tua motivação for correta, o seu coração vai estar aqui. Mas se você tiver com uma motivação equivocada, você vai estar aqui, o teu coração vai estar lá. Aonde? Lá onde, pastor? Não sei. Você que vai dizer onde está. Você que vai dizer. Está lá nas contas que vencem amanhã. Está lá na condição que você deixou na sua casa antes de vir aqui para o culto. Está em algum lugar por aí, vagueando. Deus conhece. Por isso que para Deus, irmãos, a motivação é muito importante. Não pode ser forçado, não pode ser com a motivação errada. Nós precisamos fazer as coisas com as motivações corretas. Corretas. Quando a gente faz algo com a motivação correta, a gente valoriza aquilo. Porque Mateus capítulo 6, verso 21 diz que onde estiver o nosso tesouro, onde estiver aquilo que a gente valoriza, onde estiver aquilo que a gente coloca toda a nossa força e energia, ali também estará o nosso coração. É tempo do povo de Deus começar a sondar onde está o seu coração. Sabe por quê, irmãos? O nível de transformação no nosso coração vai definir o nível de expectativa que temos da volta de Jesus. Precisamos ter um coração transformado. Precisamos ter um coração modificado pelo poder do Espírito Santo. Em quarto lugar, a gente precisa submeter tudo que há no nosso coração a Cristo. O versículo 33 de Marcos 12 vai mostrar a resposta do escriba, e o escriba ele é enfático. Ele diz para Jesus: então eu entendi, eu tenho que amar Deus com todo o meu coração, eu tenho que amar Deus com todo o meu entendimento, eu tenho que amar Deus com toda a minha alma, com toda a minha força, e o próximo eu devo amar como a mim mesmo. E isso é mais importante do que sacrificar e do que apresentar o holocausto. Esse argumento que o escriba usa aqui
é uma afirmação de uma sujeição total a Cristo, total. Irmão, nosso coração precisa estar totalmente em Cristo, totalmente. Deixa eu te dizer algo, não pode sobrar absolutamente nada, nenhuma fatia, nenhum percentual, não pode sobrar nada, tem que ser de todo o coração. A gente tem que submeter a Cristo todo o nosso coração, inclusive submeter aquelas áreas que não estão em ordem. Existem áreas da nossa vida que não estão em ordem como deveriam estar, não estão organizadas como deveriam estar. Essas áreas, Cristo quer que você submeta a Ele. Ele quer ouvir o seu clamor de socorro. Ele quer ouvir a sua voz de dependência. A voz da independência do Brasil era independência ou morte. A voz do cristão é ou eu dependo dele ou eu morro. É diferente. O Senhor quer ouvir a nossa voz de dependência. Como? Submetendo a Ele as áreas da nossa vida que não estão organizadas. Qual a área da sua vida que não está organizada? E que você acha que ela deve ser submetida a Cristo só quando tudo estiver em ordem? Pelo contrário, esse é o momento que Cristo quer ser Senhor dessas áreas. Cristo quer ser o Senhor de todas as áreas da nossa vida. Cristo quer ser o Senhor da nossa saúde espiritual, da nossa saúde emocional, da nossa saúde física. Cristo quer ser Senhor da nossa família, das nossas finanças, de tudo que a gente faz. Cristo quer ser Senhor. Então, precisamos submeter a Ele todas as áreas do nosso coração. E em quinto e último lugar, depois de viver toda essa transformação, a gente precisa aprender a proteger o nosso coração. Diga isso comigo, proteger o meu interior é responsabilidade minha. A palavra vai ensinar em Efésios capítulo 6, que o diabo, ele lança dardos inflamados. Só que olha que interessante, a palavra também diz que nós podemos apagar os dardos inflamados. Como? Manuseando o escudo da fé. Quando eu manuseio o escudo da fé, Efésios 6,17, eu apago os dardos inflamados do maligno. Sabe o que essa palavra me ensina? Que a ideia de proteção, Deus já disponibilizou o recurso para nos proteger. Mas esses recursos de proteção têm que ser manuseados por nós, não é por Ele. Nós precisamos manusear as armas de proteção, precisamos manusear o escudo da fé, precisamos manusear a espada do Espírito, precisamos orar em todo o tempo, e precisamos aprender a proteger o nosso coração. Porque corações que não estão protegidos, eles estão expostos. E corações expostos é um banquete para o diabo. Um banquete para Satanás. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 4, e verso 18 a seguir. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser o que, gente? Um dia perfeito. E o caminho dos ímpios? O caminho dos ímpios é como uma escuridão. Eles nem percebem onde eles tropeçam. Eles tropeçam e nem percebem na onde tropeçou, porque não tem discernimento, não tem revelação. Tropecei, no quê? Não sei. Não tem discernimento, anda na escuridão. Caminho do ímpio. Caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, a gente vai andando com Jesus, vamos sendo aperfeiçoados, e vai sendo cada dia mais luz. Agora olha o que diz o verso 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões
Dê ouvidos. Ou seja, não se afaste daquilo que eu vou falar. Ame o que eu vou te falar. E o que ele vai falar? 21. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda as instruções aonde, gente? No meio do seu coração. 22. Porque são vida. Quem guarda a palavra, quem guarda os mandamentos, quem protege o seu coração, tem vida, tem saúde, é uma pessoa de coração e corpo saudável. E aí vem o conhecido verso 23. Sobretudo que se deve guardar. Por quê? Em outras palavras, a sua vida é guiada, as suas decisões acontecem como reflexo do que tem no seu coração. O que tem no seu interior? O que está ocupando o seu interior? Quais são as preocupações que te atormentam? As instruções de Deus precisam ser guardadas, por isso que Davi disse, no Salmo 119, e versículo 10, ele disse assim: de todo o meu coração eu te busquei. Presta atenção nisso, igreja. Davi está dizendo: de todo o meu coração eu te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. E aí no 11 ele vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Eu busquei o Senhor de todo o coração, e mais, quando o Senhor falou comigo, eu peguei essa palavra e não deixei ela solta, não deixei ela exposta, não deixei ela cair na beira do caminho para as aves do céu virem roubar. Eu não deixei ela cair entre os pedregais para não crescer. Eu não deixei ela cair entre os espinhos para os espinhos sufocar. Esta palavra do Senhor caiu numa boa terra e eu protegi ela. Eu protegi. Precisamos aprender a proteger as palavras que a gente recebe de Deus. Insisto, os recursos para proteção vêm de Deus. A responsabilidade de proteger é nossa. Não é de Deus, é nossa. Eu termino dizendo duas coisas e a gente ora. Número 1, neste tempo, o Senhor está trazendo uma revelação ao seu povo sobre o estado do nosso coração. Eu creio que nesse tempo, irmãos, Deus está revelando para nós intensamente, profundamente, como é que está o nosso coração. À medida que eu prego aqui, eu tenho certeza, o Espírito Santo está te dando um nível de reflexão e de autoanálise que talvez você ainda não experimentou. Sabe por quê? É nesse tempo que o Espírito Santo está trazendo ao povo dele essa reflexão de coração. E tudo isso por quê? Porque a volta de Jesus se aproxima. O Senhor te ama. Ele não quer que você carregue um coração angustiado, aflito, desesperado. Ele quer que você o ame com todo o seu coração. E porque Jesus está voltando, irmãos, a gente vai viver dias difíceis sobre a terra. A profecia de Paulo para Timóteo foi essa. 2 Timóteo 3, é o último texto que a gente vai ler, verso 1. Projeta para nós, Dani. Essa profecia está se cumprindo. A gente precisa ter corações saudáveis, porque essa palavra está se cumprindo, essa profecia está se cumprindo. Paulo disse para Timóteo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão o que, igreja? Como está o seu coração nesses tempos trabalhosos? Como está o seu coração nesses dias que a gente vive? Seu coração está agitado? Está inquieto? Está ansioso? Seu coração está perturbado por alguma demanda? O seu coração está preso
nas coisas terrenas? O seu coração está preso nas demandas aqui da terra? Ou o seu coração está livre para amar o teu Deus de todo o seu coração? Como está o seu coração? Eu quero orar com você, por favor, se coloque de pé. É você e Deus agora. É você e Deus agora. O seu coração está aberto ou fechado? Você é alguém quebrantado para a voz do Espírito ou você é alguém resistente? O seu coração está pronto, disposto, ou o seu coração é um coração preguiçoso, que arruma desculpa para tudo? Deus te fala algo, você arruma desculpa. Você se transformou na pessoa especialista em arrumar desculpa para não fazer o que Deus manda. Deus, não vai dar, porque eu não tenho dinheiro. Não vai dar, porque minha família não apoia. Não vai dar, porque ninguém me chama, ninguém me convida. Não vai dar, porque você é um especialista em arrumar desculpas para deixar de fazer o que Deus manda. Seu coração precisa ser mudado. Querido Deus, obrigado pela sua palavra, Senhor. Nós te agradecemos pela tua doce voz. Te agradecemos pelo poder do seu Espírito que está fluindo aqui. Te agradecemos pela verdade da palavra, Senhor. A tua palavra é doce à nossa boca. Ela nos liberta, ela nos cura, ela nos transforma, ela nos desafia, ela nos confronta. Mas esta palavra também nos consola, nos traz paz, nos traz shalom, nos traz alegria. E é o poder desta palavra, Senhor, que operada pelo Espírito nos constrange nessa noite, a olhar para dentro de nós e enxergar que o nosso coração não está saudável como deveria estar. Senhor, nós não somos hipócritas, nós não somos fingidos, nós não somos daqueles que bancam ser algo que não somos. Nós somos verdadeiros, Senhor. E por sermos verdadeiros, abrimos o nosso coração e pedimos, Espírito do Senhor, Espírito Santo, Tu que és especialista em mudar o coração humano, age aqui e agora nessa noite. Muda o nosso coração, muda as nossas intenções, muda as nossas motivações, muda os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas ações, aquilo que não podemos alterar. Espírito Santo, altera nessa noite, opera no nosso interior. Nós nos abrimos, nós estamos expostos, nós estamos quebrantados, nós pedimos, socorre-nos, Senhor. Nós cremos que virão tempos difíceis sobre a terra. A profecia de Paulo para Timóteo é a profecia do Espírito para a igreja nesses dias. Viveremos dias difíceis e não queremos viver esses dias com o coração desse jeito, Senhor. Não queremos viver esses dias com o coração adoecido, com o coração sangrando, com o coração perturbado, inquieto, aflito, agoniado. Não, nós queremos ser tocados pelo Senhor. Toca-nos e seremos transformados. Toca-nos e nós não seremos mais os mesmos, Senhor. Querido, peça para o Espírito Santo, peça ao Senhor para mudar aquilo que você sabe que diante da palavra não está certo no seu coração. Peça para Ele nessa hora. Oh, Espírito do Santo, oh Espírito do Senhor, muda-nos, quebranta-nos, transforma-nos, liberta-nos, cura-nos.
Muda, Senhor, muda, transforma, dá-nos novos corações, restaura-nos.